de área de um triângulo. De certeza que já ouviste falar sobre área de um triângulo do ponto de vista da geometria plana. Ou seja, nós temos um triângulo e com as seguintes dimensões. Temos a base deste triângulo, um triângulo ABC, né? Um triângulo ABC. Temos a base deste triângulo AB, o segmento AB de 4 centímetros, e temos a altura deste triângulo, ok? A altura deste triângulo de 3 centímetros. E nós queremos calcular a área deste triângulo. O que temos feito é o seguinte: conhecemos uma fórmula da área, que é a área do triângulo, ok? É a base vezes a altura sobre 2, ok? E calculamos assim a área do triângulo, a base 4 centímetros vezes a altura 3 centímetros sobre 2, isto é 12 centímetros sobre 2, e isso é 6 centímetros ao quadrado. E nós temos então assim calculado a área de um triângulo do ponto de vista da geometria plana, ok? É assim tão simples calcular a área. Mas do ponto de vista da geometria analítica, nós precisamos agora aqui construir, né, uma fórmula para calcular a área do ponto de vista da geometria analítica, ok? E é isso que vamos fazer nesta aula. Reparem, calculemos a área do triângulo cujos vértices são o vértice A de coordenada x1, y1, o vértice B, x2, y2 e o vértice C, x3, y3. O que nós queremos é calcular a área, mas agora conhecemos apenas os vértices do triângulo. Ok? Vamos fazer uma construção para chegarmos até a fórmula de calcular a área de um triângulo, conhecendo os vértices. Então vamos aqui traçar um sistema cartesiano, vamos fazer aqui um esboço de um triângulo aqui num sistema cartesiano. Temos aqui o nosso sistema cartesiano, x e y, ok? E vamos aqui fazer um esboço de um triângulo. Temos aqui um triângulo de coordenadas um triângulo de vértices ABC, ok? AB e C. E vamos traçar uma altura deste triângulo, ok? A altura é o segmento, a altura relativa ao vértice A. A altura, neste caso, vai ser o segmento que parte do vértice A ao lado oposto a esse vértice, só que este segmento tem que ser perpendicular ao vértice oposto ao vértice A, ao lado oposto ao vértice B, ao vértice A. Ok? Então, este segmento é que vai ser a altura, ok? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a altura que vamos chamar de AH, né? Segmento AH, que é a nossa altura para este triângulo. Ok? Então, o que é que nós queremos? É calcular a área deste triângulo, mas nós conhecemos apenas os vértices deste triângulo, ok? O vértice A conhecemos, x1, y1, o vértice B, x2, y2, o vértice C, x3, y3. Mas nós sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, não é isso? É 1/2 a base. Quem vai ser a nossa base neste triângulo? É o segmento BC, ok? Vezes a altura é o segmento HA ou AH. E esta vai ser a fórmula que nós vamos nos basear para construir então a nossa fórmula final, que era para calcular a área de um triângulo do ponto de vista da geometria analítica. Ok? Então, partimos da fórmula da geometria plana. Tá? Então, vamos lá começar a buscar os elementos desta fórmula. Primeiro, BC, o segmento BC e o segmento AH. O segmento BC, né, é a distância do ponto B ao ponto C. Né? Daí que vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos,
que é a fórmula que nós já conhecemos. Então, o segmento BC, ou a distância, vai ser igual a raiz quadrada, como já conhecemos, não é? É BC, os pontos são B e C. Então vai ser a raiz quadrada de quem? De x quadrado menos x2 menos x3 ao quadrado mais, ok? y2 menos y3 ao quadrado. Temos assim a fórmula da distância entre dois pontos, BC. Então já sabemos, já conhecemos BC, ok? Conhecemos essa distância BC. Nos falta o quê? Nos falta a altura AH, ok? Nos falta a altura AH. Mas a altura, para buscarmos a altura AH, nós devemos lembrar que A é um vértice, ok? E BC é um segmento de reta. Então nós devemos buscar a distância do ponto A até a reta BC. Okay? Devemos lembrar a distância do ponto A até exatamente a reta BC. Então, para tal, devemos buscar a equação da reta BC. Tá? A equação da reta BC. A equação da reta BC. Vamos buscar a equação da reta BC. Como é que vamos buscar a equação da reta BC? Também é fácil lembrarmos, não é, de como buscamos a equação da reta nas aulas anteriores. Como é que fazíamos? Nós utilizávamos o determinante, existem outras formas de buscar a equação da reta das dois pontos, mas utilizamos o determinante, ok? Então, buscamos um ponto genérico, um ponto que se move ao longo da reta, x de coordenada x, y, e acrescentamos a unidade, e buscamos os dois pontos. Como é a reta BC, são os pontos B e o ponto C. Então, o ponto B, x2, y2 e a unidade, e o ponto C, x3, y3 e a unidade. Logo, este determinante, para que os pontos estejam alinhados, deve ser igual a zero. Okay? Para quem não tem domínio com essa forma de buscar a equação da reta, pode rever as nossas aulas que poderá entender perfeitamente. Então, como podemos resolver esse determinante por Sarros ou por Laplace, né, dá no mesmo, e como já vimos isso nas aulas passadas, o resultado deste determinante é y2 menos y3 x, ok? Mais x3 menos x2 y, ok? Mais x2 y3 menos x3 y2. Isto tudo igual a zero. Ok? E nós nessa aula chamamos desta expressão aqui como sendo uma constante A, esta diferença como sendo uma outra constante B, e esta diferença aqui como sendo uma outra constante C. Okay? E a equação da reta, a equação geral da reta BC, okay? Ficaria no caso AX mais BY mais C igual a Z. Okay? Esta é a equação geral da reta. Né? Equação geral da reta no caso BC. Ok? Então, tendo a equação geral da reta, nós podemos buscar agora a distância do ponto A, que já conhecemos, até a reta BC, que é para calcularmos a altura. Ok? Então, vamos lá. A distância do ponto A à reta BC. Calculemos a distância do ponto A à reta BC. Vamos calcular essa distância do ponto A à reta BC. Ok? Então, qual é a fórmula da distância de um ponto a uma reta? Ok? Para isso, o que é que devemos considerar? Devemos considerar o ponto A, não é? Que tem coordenadas x1
y1 e a reta ABC, que é ax mais by mais c igual a zero, ok? E daí utilizar a fórmula da distância de dois pontos, que já conhecemos, que a distância vai ser igual ao módulo de quem? Ao módulo de ax1, né? Mais by1 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, conhecendo o ponto e a reta, buscamos a distância entre o ponto e reta. Também já um assunto que já vimos nas aulas passadas. Ok? Então, quem será a altura? Quem será a altura? AH. A altura AH é exatamente a distância do ponto à reta. É isso? Então, a altura AH vai ser o quê? O módulo de A mais A. Nós sabemos que A é y2 menos y3, né? y2 menos y3. Então, vamos só fazer a substituição, ok? Vamos fazer aqui a substituição. A é y2 menos y3, ok? x1 mais B. Quem é B? B é x3 menos y2, x3 menos x3 menos x2, é assim que está correto, x2, y1 mais c. E quem é c? x2, y3, x2, y3 menos x3, y2, x3, y2, ok? Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Quem é a? A é este e b é este, ok? Então, fica exatamente isso, x3 menos x2 ao quadrado mais y2 menos y3 ao quadrado, ok? Então, aqui fizemos apenas a substituição, ok? Agora reparem que o numerador desta fração é exatamente o quê? É exatamente o determinante, tá? O numerador desta fração é exatamente o determinante, só que é o determinante com o ponto genérico quem? x1 e y1, tá? A diferença é que aqui em x temos x1 e em y tem y1, tá? Então, significa que a altura HA vai ser dado por quem? Pelo determinante x1, y1, x1, y1, 1, ok? x2, y2, 1, x3, y3, 1, tudo isso sobre a raiz quadrada de x2 menos x3 ao quadrado mais y2 menos y3 ao quadrado, ok? Então daqui fica simples. Estamos a nos aproximar já a uma forma que nós queremos trabalhar de forma mais cômoda. Então, HA, ou seja, podemos considerar este determinante como sendo a distância, ok? Como sendo uma distância ou determinante do triângulo ABC, dos vértices ABC, como sendo um D maiúsculo de determinante, ok? Do triângulo ABC. Então, vamos chamar de determinante do triângulo ABC deste determinante aqui, x1,
y1 e 1, x2, y2 e 1 e x3, y3 e 1, ok? Vamos chamar de um D determinante do triângulo ABC, ok? Ou dos vértices ABC. Para então escrevermos essa expressão de forma mais cômoda, né? Assim, D determinante dos vértices ABC, ok? Sobre a raiz quadrada de x2 menos x3 ao quadrado mais y2 menos y3 ao quadrado, ok? Para escrevermos assim, então, de forma mais cômoda, ok? Então, aqui resulta a coisa mais simplificada possível. Agora, já temos a altura H, e já temos também a distância BC. Já temos também a distância BC, tá? A distância BC, que é esta aqui. Então, vamos substituir a altura e a distância BC aqui na nossa equação, ok? Vamos substituir na nossa equação. Então, como é que fica? A nossa equação, só para recapitular, é a área do triângulo é 1/2 a distância BC, o segmento BC, vezes AH, ok? Então, o que é que nós já temos? Nós já temos 1/2, que é a constante, temos o BC, que é a raiz quadrada de x2 menos x3 ao quadrado, mais y2 menos y3 também ao quadrado, ok? Vezes a altura, que já temos também, a altura, tá? Então, a altura, que é o módulo de quem? Do determinante formado pelos vértices ABC sobre quem? A raiz quadrada de quem? De x quadrado menos x2 menos x3 quadrado mais y2 menos y3 também ao quadrado. Então, reparem, como estamos diante de um produto, podemos cancelar as duas raízes. Cancelando essas duas raízes, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que a nossa área do triângulo ABC, o triângulo formado pelos vértices A, B e C, vai ser igual a 1/2 do módulo de quem? Do determinante formado pelos vértices A, B e C, ok? Esta é, então, a fórmula para calcular a área de um triângulo do ponto de vista da geometria analítica, ok? Conhecendo os vértices, ok? Fórmula para calcular a área, de um triângulo, conhecendo os vértices, ok? Conhecendo os seus vértices. Então, aqui temos a nossa fórmula. Vamos ver um exemplo para conseguirmos entender a aplicação desta fórmula. Então, o exemplo diz o seguinte: calcule a área do triângulo formado pelos vértices A, 4, 1, B, menos 2, 3 e C, 0, menos 6. Ok? Então, para calcular a área deste triângulo conhecendo os vértices, nós podemos recorrer à fórmula que a área do triângulo vai ser 1/2 o módulo do determinante formado por quem? Pelos vértices. Então, vamos primeiro calcular o determinante formado pelos vértices, ok? Determinante formado pelos vértices. Vamos ter 4
1 e a unidade, menos 2, 3 e a unidade, 0, menos 6 e a unidade. Então, vamos calcular este determinante. Calcular este determinante resulta muito simples, ok? Vamos começar pelo desenvolvimento da primeira linha e a primeira coluna. Vamos ter aqui 4, 3, 1, menos 6, 1, ok? A primeira linha e a segunda coluna, vamos ter menos 1, menos 1, menos 2, 1 e 0, 1, ok? Mais a primeira linha e a última coluna, que vamos ter 1, menos 2, 3, 0, menos 6, ok? Então, este determinante formado pelos vértices ABC vai ser igual a 4, ok? 3 vezes 1, 3, menos 6 vezes 1, menos 6, depois fica mais 6, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 0, mais 12, menos 0. Então, este determinante vai ser 4, 3 mais 6, 9. 9 vezes 4, 36. Mais 2, mais 12. Então, isto vai dar 50. Ok? Então, o determinante é 50. Então, a fórmula, a área do triângulo é 1 meio, ok? O módulo do determinante, que é 50. Então, o módulo de 50 é 50, 50 sobre 2, isto vai ser igual a 25 unidades ao quadrado. Ok? Então, é assim que calculamos a área de um triângulo conhecendo os seus vértices. Ok? Sendo assim, muito obrigado pela atenção dispensada e até ao próximo vídeo.